Bem, o próximo passo agora, então, é ter uma forma da gente registrar. A gente está com o banco de dados zerado, não tenho nenhum usuário registrado, então a gente precisa implementar este serviço, mas para que este serviço possa ser implementado, eu vou antes criar um controller aqui, que eu vou chamar de Autenticação Controller, ou Authentication Controller, ou Auth Controller. A ideia é a gente ter as seguintes coisas nesse controlador. Uma forma de eu registrar um serviço, uma forma de eu realizar o login de um determinado usuário e uma forma de verificar, né, se um token ainda é válido, tá? Essas três coisas a gente vai precisar nesse controlador. Então vou criar aqui primeiramente uma nova pasta que eu vou chamar controller. E aqui dentro desta pasta controller eu vou criar aqui um auth controller.ts. Então export class auth controller. Nesse cara aqui a gente vai precisar de um atributo que vai ser o nosso Entity Manager, né? Quem não assistiu a série lá sobre Typeorm, o Entity Manager é o camarada que sabe fazer acessos ao banco de dados para cadastrar coisas, atualizar, remover, consultar, enfim, ele que sabe fazer tudo. E no caso aqui, para quem assistiu a série lá, tem uma diferencinha aqui que é o seguinte: quando eu trabalho com MongoDB, eu tenho um Entity Manager próprio, tá? Então, diferentemente se eu estivesse trabalhando com banco de dados relacional, que é um cara chamado Mongo Entity Manager. Aqui, o meu próprio VS Code já está recomendando o import. Eu vou dar Enter aqui, e esse import mesmo, só vou tirar esse ponto e vírgula aqui. E aí eu vou criar aqui um constructor, que basicamente vai inicializar esse Entity Manager. Então, eu vou pegar aqui vis Entity Manager recebe, e para inicializar ele, eu tenho lá dentro do Typeorm uma função chamada getMongoManager, tá? Ele importou lá do Typeorm. Então, tudo tranquilo. Assim que o controller for criado, eu já vou ter aí este manager para fazer as operações. Vamos começar então pelo método registerUser. Bem, para registrar o usuário, ele já vai receber aqui um objeto de usuário, tá? Então, vou chamar aqui de user, e ele vai retornar aqui o objeto de usuário que foi populado lá no banco. Porém, a gente vai ver que tudo isso vai ser feito de forma assíncrona. Então, ele vai retornar aqui uma promise de user, e este método aqui vai ser assíncrono. Tá vermelho ali porque eu não retornei ainda esse camarada, tudo bem. Vamos então agora para a implementação. Como é que eu cadastro esse camarada? Como eu já estou recebendo aqui esse objeto de usuário pronto, eu vou assumir que ele já foi validado e tudo mais, tá? Então aqui eu preciso lidar com uma pendência que eu tinha deixado lá atrás, que é o seguinte: lembra que eu falei que esse campo password, eu quero que ele seja transiente, né? O que é ser transiente aqui quando a gente fala em ORMs, no mapeamento objeto relacional ou objeto documento aqui? Eu quero que essa propriedade não seja mapeada, né? Eu não quero ter uma coluna password lá na coleção. Porém, a gente tem uma deficiência aqui do Typeorm, que é, mesmo eu não colocando esse decorator aqui, column, ele vai mapear esse camarada. Então isso é muito chato. Eu dei uma pesquisada lá na documentação do Typeorm, nos fóruns e tudo mais, e tava como uma issue lá a ser atacada, mas pelo menos até a versão atual não tem isso, né? Fazendo um paralelo aqui, né? Eu já trabalhei no passado com Java e com JPA, Hibernate. Então lá a gente tinha uma annotation, né, que seria o decorator do Java, chamado transient, não sei como é a pronúncia correta, mas quando você marcava esse cara como transiente, ele não era mapeado. Infelizmente, a gente não tem isso aqui no Typeorm, seria muito bom se tivesse. Então, o nosso workaround aqui é, como a gente teve que trabalhar com esse cara aqui, né, para fazer validação da senha e tudo mais, o nosso workaround aqui vai ser deletar essa propriedade. Então, aqui no TypeScript, a gente tem a operação de delete. Então, eu vou vir aqui em user e no underline password e vou apagar essa propriedade. E agora eu vou mandar ali salvar no banco sem essa propriedade aqui. Como eu estou trabalhando com programação assíncrona, eu não vou tratar promise, ver se deu certo ou não. Eu vou colocar aqui um try catch e já trato aqui esse erro. Vamos para o momento de salvar. Então eu vou criar aqui uma constante saved user awaits. Eu vou pegar aqui meu this.entityManager e aqui eu tenho uma função chamada save. E é só passar o nosso user. Bem, e aqui simplesmente eu retorno o nosso saved user. Bem, agora eu preciso tratar o erro aqui, né? E aqui eu vou fazer o seguinte: caso de erro, eu vou dar um console deste erro aqui e eu vou lançar uma nova exceção, porque eu vou tratar aqui esse problema lá no momento de retornar
uma mensagem no serviço, né? Na hora de devolver lá a resposta do serviço. Então, through new error, e aí eu mando lá o erro. Então, aqui eu já tenho, né, esse método para salvar. Eu preciso agora criar o endpoint, o serviço. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, lá na pasta src, nova pasta. Eu vou criar aqui uma pasta chamada route. E aqui dentro da pasta de rotas, eu vou criar um novo arquivo chamado auth.cs. Bem, aqui eu vou primeiramente importar lá do Express o alter, né, do roteador lá do Express. E eu vou precisar aqui importar o nosso controller, né? Então import from controller auth controller, eu quero justamente o auth controller. Primeira coisa que eu já vou mandar exportar e criar o nosso auth router, inicializar ele aqui com o router, e agora eu vou criar primeiramente o nosso endpoint de registro, né? Então aqui eu vou pegar o auth router, como a gente vai criar um novo recurso no servidor, método post, né? Eu vou deixar ele na raiz aqui, porque lá no app eu vou criar uma rota chamada auth, e aqui eu vou criar um caminho chamado register, basicamente sinalizando que é o caminho aí do endpoint para registrar um novo usuário. Aqui eu vou ter uma função assíncrona que recebe requisição e resposta, e vamos implementar esse cara. Os dados do usuário vão vir do Hackbar, e eu vou abrir um parênteses aqui, que é o seguinte, tá? Uma coisa muito importante sobre segurança. Eu vou receber aqui, no corpo da requisição, o e-mail, o nome, a senha do usuário. É importante salientar que aqui, no meu ambiente de desenvolvimento, por motivos óbvios, eu não vou trabalhar com HTTPS, eu estou trabalhando com HTTP porque eu estou localmente, eu vou ter o meu Insomnia acessando aqui o endpoint, o meu serviço, né? E, consequentemente, esses dados, aí, inclusive a senha, não vão vir criptografados, tá? Vai vir tudo limpo, tudo purinho. Porém, você tem que ter em mente que quando você colocar isso aqui no ar, você obrigatoriamente tem que servir isso aqui com HTTPS, tá? Então, não sei qual vai ser a forma que você vai servir isso, se vai utilizar uma plataforma, se você vai levantar uma máquina virtual, mas lembre-se que você tem que fornecer isso via HTTPS para que esses dados já venham criptografados. Se você serve HTTPS, quem for te enviar vai ter que suportar o HTTPS, que consequentemente, devido ao protocolo, tudo vai criptografado. É 100% seguro? Não. Tem ataques do tipo man in the middle e tal, mas já é uma segurança aí, tá? Vou criar as seguintes constantes aqui: email, name e password, e eu vou fazer uma associação por desestruturação aqui, pegando tudo isso do Hackbar. Com esses dados aqui, eu já posso tentar criar aqui o meu usuário, né? E aí eu vou passar email, name, password, ok? Esse colocar o tipo aqui é totalmente opcional, tá? Não é obrigatório. E na sequência, eu preciso validar isso, né? Será que esses dados que vieram aqui para eu criar meu usuário para salvar ele no banco estão ok? A gente já criou lá um método que faz isso. Então eu vou criar aqui um const response recebe usuário.isValid. E lembra que esse isValid ele retorna aqueles status, né, que a gente criou lá. Então agora a gente vai capturar aí esses status e tentar validar. Vamos começar pelo caso mais esperado, que é deu tudo certo. Então eu vou pegar aqui if response igual a, eu vou precisar importar aqui também o status lá do usuário, só que eu tenho um problema, né? Se eu chegar lá, ó, eu não estou exportando ele, né? Então eu vou vir aqui e exportar ele também. Então export and on status, tá? E agora eu vou conseguir aqui importar ele lá do user também. Então status ok. Então se for ok, quer dizer que beleza, é válido, né? Um usuário válido, só manda salvar. Então agora aqui dentro eu vou instanciar o meu auth control, recebe new auth controller, e agora eu vou mandar salvar. Então eu vou vir aqui colocar um try, vou capturar aqui também. Lembra que pode dar erro, eu tinha colocado lá e eu até posterguei a outra tratativa do erro para fazer aqui, né? Vou pegar aqui meu save de user, de novo, né, gente? User, né, Sidney? Para com esse português no meio do inglês, pelo amor de Deus. Então save de user, awaits, meu auth control e register user, passando aqui meu user que eu acabei de validar e disse que tá tudo ok. A partir desse momento, se ele sobreviveu a essa linha de código, quer dizer que ele salvou e retornou lá meu usuário salvo. Então eu vou retornar aqui return has.json saved user. Bem, e em caso de erro,
aí a gente precisa retornar alguma mensagem de erro, tá? Então, para deixar tudo padronizado, eu vou pegar a mensagem de erro e vou jogar lá nos status. Então, eu vou criar aqui um status, vou chamar ele de register_error, e aí eu dou uma mensagem aqui apropriada. Então, error while trying to register the user. Ou então colocar aqui an error, né? Occurred. Então eu vou lá voltar para o auth. Não vou mandar exibir o erro, porque eu já mandei exibir lá no console, lá no controller, né? Então só vou dar uma return as status. Então como deu um erro, vou ter que usar o tal do status 500. E aqui eu vou mandar um JSON. E aí dentro desse JSON eu vou ter aqui um message. E dentro desse message eu vou jogar aqui o status register error. Agora eu tenho que tratar aqui esse else, né? Então aqui no caso do else, dentro do response já vai ter a resposta adequada. Porque lembra lá do método isValid que a gente já retornava a mensagem adequada, né? A mensagem referente ao erro que aconteceu lá. Então aqui eu vou pegar e dar um return as. Bem, no caso aqui, quer dizer que veio um objeto inválido, então eu vou colocar aqui status 400, que é o bad request, né? E aqui eu vou mandar um JSON, abre e fecha parênteses, abre chaves, message, mesma coisa, né? Status, opa, aqui só corrigindo, né? Então, aqui como eu já falei, já tem os status corretos lá no response, então vou colocar aqui response. Perfeito. Então, ele já vai mandar a resposta adequada, tá? Com isso, eu já tenho aqui meu endpoint para registrar um usuário, mas ele não está ainda ligado na minha aplicação. Então, para fechar essa parte, eu tenho que ir lá no meu app.ts, eu vou vir aqui, vou importar from.host/auth. Então, aqui dentro eu vou importar aquele auth author. E aí eu vou criar aqui, após a conexão com o banco, eu vou vir aqui e vou colocar app use. E aí eu vou criar aqui um caminho para ele, né? O caminho auth. E aqui eu vou simplesmente colocar meu auth router. Com isso, eu liguei aqui o endpoint com a minha aplicação. Eu vou abrir aqui o terminal. Vamos ver se tem algum erro. Só o log do MongoDB mesmo. Então agora, vamos testar esse endpoint. Vou abrir aqui o Insomnia. Eu já tinha deixado aqui os testes, né, dos endpoints prontos, tá? Infelizmente eu deixei em português. E aí eu vou ter que dar uma adaptada, né? Então, para não jogar tudo fora, vamos lá em registrar um novo usuário. Então aqui eu só vou trocar, né, nome por name e senha por password, tá? Mas vamos começar aqui validando aqui corretamente as coisas, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui Sidney_e-mail, eu vou passar nada no nome e eu vou colocar aqui uma senha que não tá no padrão que eu quero. Então, por exemplo, senha só. Então, esse cara não tá no padrão porque ele não tem um formato de e-mail válido, esse nome tá vazio e essa senha aqui não tem pelo menos 8 caracteres e não tem lá, né, os dígitos. Então, eu vou tentar mandar aqui só mudando aqui o caminho também, né, que tá errado. No meu caso é auth/register e vamos tentar aqui mandar esse cara. Então vou dar um send aqui e ele já falou invalid email. Lembra que no caso aqui, uma observação, a nossa validação ela não é cumulativa, né? Então se eu vir aqui, ó, assim que ele encontra um erro, ele já devolve, tá? Você pode fazer uma implementação que acumule, né? Caso ocorra mais de um problema de validação. Só que aí nesse caso você vai ter que trabalhar o status, né? Aqui a resposta também. Tá? Você vai ter que acumular, né, no caso, esses status aí, criando uma string aí com esse resultado. Bem, então vamos corrigir aqui primeiro o e-mail e vamos tentar mandar de novo. Invalid name, eu só não tenho nada no meu nome aqui, né? Vamos colocar aqui outro nome, Sidney Souza. E agora eu vou tentar mandar e ele fala, ó, a senha tem que conter pelo menos 8 caracteres, um caractere maiúsculo e um dígito. Então eu vou colocar aqui senha com S maiúsculo. Eu já tenho aqui 5 caracteres, né? E vou colocar 1, 2, 3, completando assim 8 caracteres, vou mandar. E olha só, ele criou aqui, né, o camarada no banco de dados. Parece, né? Porque, ó, ele tem um e-mail, ele tem um ID, veja só, né? A gente não preencheu o ID. E ele tem o salt e o hash. Olha só, os salts tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na verdade eu falei que tinha 16, mas tem um monte, né? Aquele 16 não é bem a quantidade de caracteres, e aqui no hash eu tenho uma porrada, né, de caracteres. Então, lembrando, né, qual que é o processo agora quando a gente for implementar o login? Ele vai mandar essa senha, a gente vai fazer aquele primeiro passo de criptografia com essa senha e essa chave aqui, o nosso salt, e o resultado tem que dar esse hash, né? Bem, parece que ele salvou no banco, mas vamos dar uma olhada lá no banco?
Então, olha só, eu abri aqui o Compass, o MongoDB Compass, e aqui ele está me mostrando, conectei no meu localhost, ele está me mostrando que existe aqui esse AuthDB. Eu vou entrar nele e ele está falando que tem uma coleção chamada User e dentro dela tem um documento. Então, vamos dar uma olhada. E tá lá, ó, o meu documento que eu acabei de gravar, o ID dele, né, um Object ID, o e-mail, nome, o CELT e o hash. Então, usuário registrado. Vamos continuar aqui a implementação. Ui!